Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje para expor mais uma mentira, né? Mais uma heresia. É aquele discurso, aquele pensamento que diz o seguinte: Deus quer fazer todo mundo prosperar, ou seja, ficar rico. Todos os seus filhos têm que ser ricos, porque Deus é um pai rico, então seus filhos têm que ser ricos também. Se você não nasceu ontem, meu irmão, minha irmã, você sabe que existem muitos inimigos da cruz de Cristo pregando isso por aí. Eles jamais podem ler esse verso das Escrituras aqui, ó, Romanos capítulo 12, versículo 26. Ou melhor, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, aqui o Espírito de Jesus está usando o apóstolo Paulo para dizer simplesmente o seguinte: contente com o que tendes, contentai-vos com o que tendes. Não tende ambições, não tenhais ambições. Esse é o conselho para mim, para você e para todos os cristãos. Mas os inimigos da cruz de Cristo, eles são avarentos e eles querem que você seja avarenta ou avarento também. Satanás sabe que Deus, ele odeia a avareza, porque a avareza é uma espécie de idolatria também. Satanás sabe que aquele que ama o dinheiro jamais se farta dele. Então, é de se esperar que ele venha usar os seus servos para colocar, incutir na mente dos desavisados que Deus quer que eles fiquem ricos, gerando assim uma preocupação com as coisas aqui desse mundo, uma coisa terrena, com as coisas terrenas. Pois bem, vamos falar um pouco, eu tenho muito a dizer sobre isso, mas hoje nós vamos começar a falar sobre isso. Não vamos encerrar o assunto por aqui não, mas vamos falar sobre a atenção com os pobres. Já que para muitos falsos apóstolos existem hoje em dia, sempre existiram e existem hoje em dia, são mais numerosos hoje em dia. A pobreza de uma pessoa é sinal até mesmo de que Deus não está com ela, é sinal de maldição, que Deus não está com ela. Nós nem vamos citar, por enquanto, a história de Lázaro e do rico, o rico que morreu e foi para o inferno, e Lázaro que foi salvo, mesmo numa situação miserável aqui nessa terra. Nós vamos falar sobre o jovem rico, o mancebo de qualidade, lá de Lucas 18, 22. Nós vamos mostrar para você, meu irmão, minha irmã, algo que eles até usam, os inimigos da cruz de Cristo. Eles usam, mas não mostram o contexto. Está escrito aí em Lucas capítulo
18, versículo 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta, veja bem, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, que eu já vi pastores pregando, dizendo: olha, você tem que dar tudo que você tem. Jesus, ele costuma pedir que você dê tudo que você tem na igreja. E citam esse versículo dizendo aqui que Jesus mandou o jovem rico vender tudo que tinha. Realmente Jesus mandou, mas Jesus não mandou dar esse dinheiro ou o dinheiro dos seus bens. Jesus mandou vender, então ele haveria de receber o dinheiro. Jesus não mandou ele pegar esse dinheiro e dar para os apóstolos. Jesus poderia dizer: olha, traga para mim. Vende tudo que tem e me dê. Mas Jesus não fez isso. Jesus mandou ele repartir com os pobres. Eu, sinceramente, eu nunca vi um inimigo da cruz de Cristo dizer para os seus fiéis, seus seguidores: venda tudo que tem e reparta com os pobres. Eu nunca vi. Eu vi os inimigos da cruz de Cristo dizerem: vende o seu carro, vende a sua casa, vende tudo que você tem e coloca aqui no altar. Para a obra de Deus, entre aspas. Mas mandar repartir entre os pobres? Eu nunca vi nenhum fazer isso. Interessante, Jesus mandou vender tudo e repartir entre os pobres. E terás um tesouro no céu. Por que Jesus, se Jesus fosse a favor desses tais apóstolos de hoje, bispos, falsos bispos, inimigos da cruz de Cristo, se Jesus fosse do lado deles, se eles tivessem parte com Jesus, Jesus iria mandar juntar um tesouro no céu? Ele se desfazer do tesouro na terra para ter um tesouro no céu? Não, meu amigo, minha amiga, Jesus não é do lado desses que pregam a avareza por aí. Jesus não é. Ele é contra. Interessante que, provavelmente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele costumava mandar Judas dar dinheiro para os pobres. Veja aí em Judas, ou melhor, em João 13, 29, João 13, 29, vamos ler, João 13, 29. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Veja, meu irmão, minha irmã, veja que por esse versículo nós podemos tirar a conclusão que muito provavelmente, eu acredito que Jesus costumava dizer: ó Judas, pega das ofertas e dê alguma coisa para os pobres. Olha que interessante, né? Aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 8, vamos ver o que está escrito. Aqui fala de um homem que fez o que o jovem rico não fez. Fala de Zaqueu. Veja o que está escrito. Lucas 19, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus:
Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, que Jesus disse, hoje este homem foi salvo. Por quê? Porque ele se desapegou dos seus bens materiais. Ele resolveu repartir metade dos seus bens, e ele tinha muito, ele era rico, Zaqueu, resolveu repartir com os pobres. Veja, interessante também que a palavra de Deus diz que sempre haverá de ter pobres. Sempre haverá de ter pobres nessa terra. Veja o que Jesus diz aqui em João 12, vamos lá, João 12, versículo 8. Jesus está dizendo assim, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Está vendo? Os pobres sempre tendes convosco. Vamos ler em Deuteronômio 15, 7, 11, um exemplo lá do Velho Testamento. Está escrito assim em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre, e de teus irmãos em alguma das tuas portas, da terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho maligno seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás o que o teu coração, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que puseres a mão. Pois nunca deixará, olha aí meu irmão, minha irmã, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Está vendo? O Velho Testamento diz, e Jesus cita esse versículo aqui, nunca vai deixar de haver pobre na terra, nem entre Israel, que tinha promessa de ter riqueza se eles atentamente observassem os mandamentos do Senhor. Deus prometeu riquezas para eles serem uma nação próspera. Nem entre eles não deixaria de haver pobre, quanto mais na terra. Então é uma mentira muito grande um pastor, um falso pastor, inimigo da cruz de Cristo, tentar levar o povo a acreditar que Deus quer fazer de todo mundo rico aqui nessa terra. Isso é uma mentira. E nós vamos ler o último texto aqui de hoje, em Tiago, capítulo 2, 1 ao 9. Eu vou encerrar por hoje com Tiago 2, do 1 ao 9. Queria que você, meu irmão, minha irmã, prestasse bem atenção no que Deus está nos dizendo aqui através do apóstolo São Tiago. Tiago 2, 1 ao 9. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos,
e entrar também algum pobre com sórdido traje. É interessante que tem alguns trechos da palavra de Deus que diz pobre andrajoso. Aqui está dito, ou melhor, tem algumas traduções, né, algumas versões que diz pobre andrajoso. Aqui está dizendo algum pobre com sórdido traje. Vamos continuar lendo. E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrato. É o estrato dos pés, né? Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de mau pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ricos na fé. Observe, ricos na fé. Não é que nesse mundo, pobre nesse mundo, porém ricos na fé. Amém? Continuando. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonraste o pobre. É o que tem muitas denominações fazendo aí. Os inimigos da cruz de Cristo desonram o pobre. Porque o irmão, a irmã, está lá. É pobre. E está ouvindo constantemente: não, você não pode ser pobre. A miséria é do diabo, a pobreza é do diabo. Isso é porque tem espíritos malignos na sua vida. Isso é porque você não tem fé para dar oferta. Pega o pouco que você tem e coloca aqui. Vende tudo e coloca aqui no altar que você vai ficar rico. Você dá para Deus, Deus te recompensa. É óbvio, tudo que a pessoa dá para Deus, Deus recompensa. Mas Deus é que tem que colocar no coração da pessoa. A pessoa não pode ser instigada por uma mentira. Eu vou dar oferta porque o pastor disse que se eu der oferta, Deus vai me dar 10 vezes mais e eu vou ficar rico. Eu vou prosperar. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Cada um contribua segundo houver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 6 aí de Tiago 2. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, olha aí, porventura não vos oprimem os ricos? Que mais? Vamos continuar. E não vos arrastam aos tribunais? Veja aí. Não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Interessante, esses pastores, esses super falsos pastores, inimigos da cruz de Cristo, que têm emissoras de televisão, têm um império, eles vivem processando os outros, né? Vivem processando por qualquer coisa. Eu não sei se você sabe, mas é assim que acontece. Eles foram muito processados no passado, quando ainda não tinham aquele império, mas vivem processando, vivem perseguindo quem emite uma opinião contrária a eles. É dessa forma. A coisa está virando. Está virando, é dessa forma. Já não se pode falar contra eles, citar o nome. Eu vi o caso de uma senhora, um casal no Rio de Janeiro, dono de uma livraria, que foram processados porque colocaram uma referência, um banner na porta, com uma referência até em tom
de brincadeira para atrair pessoas lá para a sua livraria. E o líder religioso ficou sabendo e processou, foi na justiça. Ora, veja, meu irmão, veja, minha irmã. São pessoas que não têm Jesus. E eu fico triste de ver tantas pessoas sendo enganadas. Tantas pessoas sendo enganadas. São enganadas por quê? Porque não recorrem à Bíblia, não procuram conhecer a Bíblia. Eu vou terminar esse vídeo hoje dizendo o seguinte, olha, pegue a sua Bíblia e eu vou te dizer qual a Bíblia que você deve adquirir. A Bíblia ACF, Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Adquira essa Bíblia. Adquira essa Bíblia. E leia e conheça de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Depois leia de novo, depois torne a ler. Conheça a palavra de Deus. Só assim, meu irmão, minha irmã, você não vai ser enganado. E ore bastante. Ore e peça, Senhor, me ajude. Não deixe eu ser enganado, não. Pelas falsas doutrinas, não. Pelas doutrinas de demônio, pelos espíritos enganadores, não. Me ajuda, Senhor. Nós vamos ficando por aqui nessa noite. Deus abençoe. E hoje o dia foi um pouco cansativo para a gente. E nós estamos aqui aos trancos e barrancos. Mas graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus por tudo, que não faltamos ao nosso compromisso, primeiramente com Deus e contigo, meu irmão, de estar aqui nesse canal do YouTube, trazendo essa palavra ao vivo para você, conversando um pouco sobre as coisas de Deus. Deus abençoe e me inclua nas suas orações. Eu estou orando por você. E quinta-feira nós estaremos aqui, espero, se Jesus não voltar antes, um pouco mais descansados, né? Para continuarmos a falar mais sobre esse assunto de doutrinas de demônios nas igrejas hoje. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.